Bom dia, meu sexto ano, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui professor Emerson, professor de ciências, para mais uma aula de terça-feira. Um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham aproveitado o final de semana, descansado. Então, o professor pede que vocês possam ir se acomodando, se ajeitando, sentando, para que a gente comece a nossa aula. Tá bom, gente? Então, muito importante, preciso que todos estejam sentados, acomodados e prestando atenção aqui em mim agora, nesse período bem rapidinho que a gente vai ter, vocês vão ver que vai passar assim, ó, muito rápido. Gente, na nossa próxima aula já vai ser a nossa prova, tá? A nossa próxima aula será na quinta. Então, quinta-feira é a nossa prova. E o que eu quero fazer hoje com vocês? Por isso que eu preciso da atenção de vocês, todo mundo sentado. Se tem alguém em pé, agora tem que estar sentado. E outra, se tem alguém conversando, agora é hora de prestar atenção aqui no professor. BLZ, KKKKK, RSRS. Gente, se acomodem e olhem para mim agora. Todo mundo olhando para mim. Nós vamos fazer hoje uma revisão, começar uma revisão para a nossa prova. A nossa prova vai ser na quinta, nós temos 2 tempos. No primeiro tempo eu vou dar continuidade à revisão, a gente soluciona todas as dúvidas que vocês tiverem e aí a gente parte para a prova. Não se preocupem com a prova, vocês já fizeram uma prova comigo, é uma prova simples, uma prova objetiva, ou seja, só de questões fechadas. Vocês não precisam responder, vocês precisam marcar. Isso, eba, tá bom? Mas tem que estudar porque essa prova eu fiz um pouquinho mais difícil que a outra para elevar um pouquinho o nível e cobrar de vocês agora algo que vocês tiveram só comigo. A outra prova eu fiz ela pensando no conteúdo que a professora Lilian trabalhou com vocês. Agora uma prova do conteúdo que vocês trabalharam todo ele comigo. Tá bom? O que vai cair nessa prova? Então preste atenção, vai cair capítulo 5, a partir da página 35, perdão, que são os fósseis, tá? Tá aí na tela e tá aqui também, ó. Página 35, fósseis. Bom, gente, vai cair dessa até capítulo 6, página 57, onde fala do movimento de precessão, tá bom? Então, capítulo 5, a partir da página 35, porque rochas já caiu alguma coisa na outra prova, e agora fósseis, gravidade, capítulo 6, movimentos da Terra, capítulo 6, junto com os fenômenos de equinócio e solstício, tá bom? Então hoje eu vou retomar com vocês o que a gente estudou. Então pegue o caderninho de vocês ou peguem a apostila, abram na página 35 e vão acompanhando, vão marcando o que o professor vai falar, tá bom? Posso contar com vocês? BLZ? Então a gente vai iniciar. O prof vai disparar aqui deixa eu ver, cronômetro para ter o controle do tempo, tá bom? Deixa eu mudar aqui o ponteiro. Ok. Gente, primeira coisa, vocês precisam saber o que são fósseis. O que é melhor, o que define um fóssil? Fóssil é só osso? Não, né? Fóssil não é só osso. Lembrem, fóssil também são vestígios, ok? E isso tem um nome específico que a gente vai ver agora. Então vamos começar. Aqui o professor já falou para vocês, né, dos filhotes de mamute que foram encontrados congelados. Não vou ficar ali retomando aquela reportagem, mas é um tipo de fóssil que a gente encontra hoje, fóssil congelado.
Então, gente, ó, super importante, fósseis são restos ou vestígios, não só de animais, mas de vegetais, preservados em rochas, né? Ou às vezes preservados ali, mineralizados, tá bom? Então, normalmente um fóssil, o que vai fossilizar normalmente, né, são as partes do ser vivo que são mais rígidas, como ossos, ó, dentes, escamas, tá? Das plantas, especialmente os troncos, os galhos mais fortes, ou às vezes fica a impressão dela na rocha, como a gente tem aqui em cima. Ó, aqui em cima são marcas de plantas que ficaram na rocha. Outra coisa, sei que a TV de vocês é pequena, mas aqui, ó, tá mostrando uma caverna de um animal da megafauna, tá? Olhando na coluna geológica, megafauna, foi algo bem recente. A megafauna aqui mostra uma caverna de um Cliptodon, que era um tatu gigante do tamanho de um Fusca, tá bom? Então essa caverna também é considerada um fóssil, tá bom? Aqui, ó, uma pegada de um carnossauro comparado ao pé humano, ó. Então isso também é um fóssil, tá? E aqui, ó, eu sei que vocês muitos vão achar nojento, mas aqui são fezes de dinossauros fossilizadas que também são considerados fósseis, tá bom? Muito bem. Quando a gente tem aqui embaixo, ó, olhem para a TV. Quando a gente tem vestígios que mostram evidências da existência e da atividade desses animais, nós temos algo que nós chamamos de iquinofósseis, que vai ser estudo da iquinologia, mas eu quero que vocês gravem essa palavra, iquinofósseis. Falem, iquinofósseis. Vocês agora. Iquinofósseis, tá bom? Iquinofósseis. Gente, iquinofósseis são vestígios ou evidências. Então, todos esses aqui, tá? São iquinofósseis, tá? Com exceção das plantas aqui, ó. Mas a caverna, a pegada, as fezes, porque eles não são fósseis clássicos, tá? Eles não são restos diretamente dos seres vivos, eles são apenas vestígios da existência, da atividade desses animais. Então, isso são iquinofósseis, tá bom? Vamos prosseguir. Existem outros tipos de fósseis? Sim, existem fósseis que são congelados, como eu falei para vocês, como os filhotes de mamute, que foram encontrados na Sibéria, no Alasca, são exemplos de fósseis congelados. Existem também os fósseis que são encontrados em âmbar. O que é âmbar? Âmbar é uma resina que sai de árvores, especialmente das coníferas, que são parentes dos pinheiros. Elas liberam uma resina. E essa resina, quando ela escorre da árvore, ela é líquida. E ela pode prender um animal que está ali naquele momento parado naquela árvore. E isso se torna um fóssil em âmbar, tá? Como é o caso do mosquito que está aqui. Aqui também era uma rã que estava aqui. Não deixa de ser um fóssil também, né? Até comentei com vocês na época que a gente estudou isso, falei lá que o filme do Jurassic Park começou toda a história com um fóssil em âmbar, né? Que eles tiraram o mosquitinho que estava lá, pegaram o sangue do mosquito, que era sangue de dinossauro, porque o mosquito se alimentava do sangue de dinossauro, e aí começou toda a história, tá bom? Então, existem outros tipos de fósseis que não aqueles clássicos que são os ossos, né, mineralizados. Bom, qual é, pergunta de prova para vocês não errarem, ó, iquinofóssil, tem que saber o que é.
Qual é o ramo da ciência que estuda os fósseis? É esse primeiro aqui, ó. Paleontologia. Repitam comigo. Paleontologia. Paleontologia, gente, é o ramo da ciência que vai formar paleontólogos, que são especialistas em fósseis. E aí tem as suas divisões aqui, como a gente viu, zoologia, botânica e a própria icnologia, né, que é o estudo dos icnofósseis. Tá bom? Mas isso tem que ficar gravado. Tá bom? Isso tem que ficar gravado. Paleontologia. Uma coisa importante que não está aqui, mas eu quero falar para vocês, que também vai cair na provinha de vocês, é em qual tipo de rocha nós encontramos os fósseis? Nas rochas. Quais rochas? Quem falou rocha sedimentar, tá certo. Nós encontramos os fósseis nas rochas sedimentares. Por quê? Porque os fósseis, eles são seres vivos que foram cobertos rapidamente por sedimentos, que foram se compactando, e aquele ser vivo ficou preso lá embaixo e se fossilizou. Então, gente, a gente encontra os fósseis nas rochas sedimentares. Se a prova de vocês falar em qualquer outra rocha magmática, metamórfica, não, é rocha sedimentar, tá bom? Como que acontece a fossilização? O professor está indo um pouquinho rápido para a gente só relembrar. Fossilização resulta da ação combinada de processos físicos, químicos e biológicos. O que é necessário? Isso aqui, um rápido soterramento. Os animais que morrem, eles teriam que ser soterrados rapidamente para ter a ausência, né, da ação bacteriana. Não está a frase aqui, mas é na presença de oxigênio, né? Porque aí aquele animal ia se decompor e ele não ia se fossilizar. Vocês lembram disso? Então gravem isso, rápido soterramento para não ter ação bacteriana na presença de oxigênio. Então aquele animal, até esse desenho que está aqui, ele está mostrando isso. Um dinossauro aqui, morreu na beira de um rio, né? E aí veio o sedimento, a água tapou ele, cobriu ele de sedimento, ele fossilizou. E aí com os movimentos da crosta, né, do próprio solo que está sempre se modificando, vocês viram que uma rocha se transforma em outra, às vezes esses fósseis aparecem. E aí ali a gente pode estudar eles. Tá bom? Então é assim que um fóssil se forma. Ele morre, ele é soterrado rapidamente e ele vai ter ação das bactérias na ausência de oxigênio. Só um pouquinho que o professor vai conectar o microfone aqui. Som. Espero que vocês estejam me escutando. Ok? E aí a gente vai ter essa ação aí da decomposição, mas na ausência de oxigênio. Então aí os tecidos moles, orgânicos, são substituídos por minerais inorgânicos e o animal fossiliza, tá bom? E aí quando ele aparece novamente na atmosfera, nós chamamos isso de afloramento. Beleza? Entenderam até aqui? Como que se forma um fóssil, quais as rochas que eles aparecem, o que é um icnofóssil e como que um ser vivo é fossilizado. Gente, quando a gente fala de fósseis, a gente acaba falando de interpretações. Quando a gente vê na TV, né, normalmente os fósseis eles são datados como milhões e milhões de anos. Tá? Isso é uma interpretação naturalista. Embora use técnicas radiométricas, tá, que são passíveis de erro, e a gente vai estudar isso, eu vou mostrar para vocês como que a visão naturalista, que é aquela visão... O que é uma visão naturalista? É aquela visão
onde tudo teve uma causa natural sem a interferência nenhuma de Deus e nenhum outro ser. Por isso que é naturalista. É dentro dessa interpretação que está o evolucionismo, tá bom? Então, a interpretação naturalista, ela vê o fenômeno dos dinossauros, ela explica a destruição do Pangeia, ou melhor, a separação do Pangeia, a extinção dos dinossauros, tudo isso ela explica com queda de um meteoro gigantesco, tá aqui, que depois foi precedido, né, por uma era de glaciação, tá? E tudo isso ao longo de bilhões de anos, milhões e bilhões de anos. Então, para vocês terem uma ideia, a interpretação naturalista diz que a Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos, tá? E que nesse período que ocorreu, então, era do gelo, a remodelação da placa continental, né, que é a fragmentação do Pangeia, a queda desse meteoro gigantesco. Então, tudo isso está relacionado à interpretação naturalista, ok? É assim que eles explicam a grande extinção dos dinossauros. E como que a interpretação naturalista ela chega a essas datas? Primeiro, quando se estuda os fósseis nas camadas da Terra, a gente vai voltando no tempo, ok? Então, camada sedimentar, tá? Rochas sedimentares, que são rochas que têm camadas. Então, hoje, pelo estudo da geologia, nós temos 4 grandes eras geológicas, que é o pré-cambriano, que está mais embaixo, onde começa a aparecer algum resquício de vida, onde se tem fósseis de micro-organismos muito simples. Depois o Paleozoico, Mesozoico, então acompanhe comigo aqui, ó, pré-cambriano, Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Essas eras, elas são iguais, tanto para a interpretação naturalista quanto para a interpretação do modelo criacionista. O que vai diferir então, professor? É o período de cada era geológica. Enquanto na interpretação naturalista você tem milhões de anos, na interpretação criacionista você tem dezenas e centenas de dias, tá bom? Mas são as mesmas eras, pré-cambriano, paleozoico, mesozoico, cenozoico, às vezes com algumas diferenças. Mas como que a interpretação naturalista vê essa coluna geológica? Então, a interpretação naturalista, ela vê assim, como lá no pré-cambriano, ó, você tem seres vivos muito simples, para a interpretação naturalista diz que aqui foi onde ocorreu o surgimento da vida. Isso aconteceu no pré-cambriano, que vai de 4,6 bilhões de anos a 541 milhões de anos. Então, foi nesse período que, na visão naturalista, teria surgido a vida. Depois veio a Paleozoica, onde você tem seres vivos ligados à água, né, ligados à zona costeira, essa transição entre ambiente aquático e ambiente terrestre. Então, isso tudo está em fósseis, nas rochas sedimentares, que correspondem a cada era. Agora eu estou falando da Paleozoica, que foi de 541 milhões de anos a 251 milhões de anos atrás, tá? Então foi uma das maiores eras aí. E, gente, depois da Paleozoica veio a Mesozoica. Na Mesozoica foi onde existiram os dinossauros. Lembrem disso, a era Mesozoica foi onde existiram os dinossauros. Que teria, né, na visão naturalista, o surgimento dos dinossauros, das primeiras aves, das plantas com flores, o início da fragmentação do Pangeia, e aí depois a segunda grande extinção,
em massa, porque a primeira foi aqui, ó, na interpretação naturalista, ocorreu no Paleozoico aqui, ó, extinção de animais marinhos, e aí aqui veio a extinção em massa, inclusive dos dinossauros. Tá? E aí, por último, nós temos a Era Cenozoica, que começou há 66 milhões de anos atrás e vai até os dias de hoje, onde tem o aparecimento dos mamíferos, né, do homem, tudo isso, gente, numa visão do modelo naturalista, ok? Essa é a interpretação naturalista. E por que eles dizem, então, que houve uma evolução? Porque quando eles olham, ó, aqui vocês têm a coluna geológica já mais fragmentada. Isso aqui vocês vão aprender lá no ensino médio. Mas aqui estão as grandes eras, ó, pré-cambriano, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Aqui são subdivisões. Mas por que eles dizem, então, que ocorreu uma evolução? Por que se diz isso, né, dentro da ciência? É porque quando se olha a coluna geológica, essas eras, as mais antigas são seres vivos mais simples, como, né, algas, protozoários, bactérias. E aí depois, nas rochas superiores mais novas, a complexidade dos animais vai aumentando, vai tendo animais mais complexos, né, depois peixes, né, as primeiras plantas, e aí vai indo até surgir, né, os grandes répteis, as aves e por fim os mamíferos, as plantas com flores e os homens. Então quando eles olham essa crescente de complexidade, eles chegam, olha, houve uma evolução. E é por isso que dentro da visão naturalista, ó, todo mundo olhando para mim, sem conversa, todo mundo olhando para mim. Então, quando a visão naturalista olha para a coluna geológica, ela vê do menos complexo para o mais complexo, ela diz assim, isso é uma evidência da evolução, tá bom? E aí, isso é o que está escrito aqui, ó, a ordem dos fósseis mais simples para os mais complexos, na visão naturalista indica evolução, que foi o que contribuiu, né, para o Darwin escrever o livro dele e propor a teoria da evolução. Que essa figura que está aqui em cima, não sei se vocês vão enxergar direito na TV, mas ela é uma árvore evolutiva. O que ela mostra, professor? Ela mostra o seguinte, ela mostra que no pé dela aqui teria sido o primeiro ser vivo, e que desse se originaram todos os outros ao longo de milhões de anos. Então vocês vão ter um ramo da árvore que originou aqui, ó, as algas, depois outro ramo que veio as plantas, outro ramo que veio aqui originou protozoários, bactérias, depois outro ramo que originou os fungos, aqui veio para os animais e aí foi se diversificando. Tá? Então, quanto mais em cima aqui na árvore, mais recente é. Quanto mais embaixo na árvore, mais antigo é. Isso é uma árvore evolutiva, tá bom? Isso segundo o modelo naturalista. Agora vamos ver o que diz o modelo criacionista bíblico, que é o que nós da escola acreditamos e mostramos para vocês, alunos, para que vocês consigam comparar e ver os modelos que mostram as melhores evidências, ok? Então vamos lá. Nós temos o modelo bíblico criacionista que propõe, primeiro, que o universo e tudo que nele existe foi criado por Deus, inclusive a matéria, a energia, as leis da física foram criados por Deus, que moldou esse planeta. Então prestem atenção agora, olha para mim aqui, ó. Sem conversa, olha para cá. No modelo criacionista, Deus moldou esse planeta para receber vida em 6 dias. E no 7º descansou. Isso é o que está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Então, nesses 6 dias, Deus criou as condições e criou os seres vivos. Todos eles iguais aos que a gente conhece hoje? Não. Né? Provavelmente
Nós, criacionistas, acreditamos que Deus tenha criado espécies que nós chamamos de espécies base, e que dessas espécies, por adaptação, não por essa palavra evolução, mas por adaptações, surgiram todas as espécies que nós conhecemos hoje, mas sempre pequenas mudanças dentro da espécie, não assim um peixe, né, que gerou um lagarto que gerou uma ave. Não, isso não existe no criacionismo. O criacionismo vai dizer assim, ó, um pássaro que tinha um bico mais fino e curto se adaptou e tem agora o bico um pouco mais comprido, tá bom? Tinha um pássaro que tinha a pena de uma coloração e agora tem a pena de outra coloração, mas tudo é pássaro, entende? E isso são adaptações que nós criacionistas aceitamos. E que a vida na Terra teria surgido há 6.000 anos. A vida, o planeta Terra, a gente não sabe se ele está realmente aqui há 4,6 bilhões de anos ou mais, mas a vida na Terra, segundo o que a Bíblia propõe, ela surgiu há 6.000 anos. Tá? O modelo criacionista, como é que ele enxerga então a grande extinção dos dinossauros, os fósseis? Qual evento o modelo criacionista usa para explicar isso? O modelo criacionista usa o dilúvio catastrófico. O que é isso, professor, o dilúvio catastrófico? Gente, o dilúvio catastrófico é um modelo que fala que não foi só uma chuvinha. Na Bíblia fala que choveu durante 40 dias e 40 noites, mas Noé ficou 1 ano dentro da arca, até as águas baixarem. Então, esse dilúvio para nós, ele não foi simplesmente chuva, mas teve outros eventos que remodelaram, tá, todo a estrutura terrestre. Tá? E aqui que entra a famosa história de Noé e sua família, né, que foram os únicos seres humanos salvos desse dilúvio, que entraram na arca. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e cada um com suas esposas. Ok? E os animais que Deus, aqui entra a parte, né, de uma operação divina, onde Deus teria enviado para a arca os animais em pares. Tá bom? Mas como que... Bom, aqui eu só coloquei para mostrar para vocês. Lembra que eu falei disso? Que existem registros ao redor do planeta de diferentes civilizações que falam de um possível dilúvio, embora com personagens não com o mesmo nome, mas que falam que houve um dilúvio. E isso, para a história, é uma evidência de que realmente tenha ocorrido um fenômeno semelhante ao que a Bíblia fala, tá? Porque você tem nos babilônios, vocês têm isso nos egípcios, vocês têm isso na Suméria, tá bom? Então, só para mostrar que existem evidências também a favor do relato bíblico. E aqui a escala de tempo geológica, mas segundo o modelo criacionista. Vocês podem ver que o pré-cambriano, a Terra disforme, ou seja, sem forma, não tem tempo determinado. Pode ser 4,6 bilhões de anos, pode ser mais. Mas aí vem o cambriano. Acima do pré-cambriano foi quando Deus teria criado os elementos aqui em 6 dias, criou seres vivos, né, organizou o planeta, o sistema solar, em 6 dias, aproximadamente 6.000 anos atrás. E aí veio o dilúvio na Paleozoica, que durou quanto tempo? Olha a diferença, aqui foram aproximadamente 5 meses, tá? 150 dias. Essa era onde teve as chuvas do dilúvio, a queda de grandes asteroides, a ruptura da crosta terrestre que fragmentou Pangeia, a fossilização
desses animais, né, que em camadas sedimentares, né, o soterramento de imensas florestas. Depois vem a Mesozoica, em 74 dias, teve erupções vulcânicas, e começou depois a se abaixar os níveis, abaixar o nível da água. E por último a Cenozoica, que foi de 140 dias, depois do início ali, né, a Cenozoica, que teve uma duração de 140 dias e vai até o dia de hoje, ok? E aí teve a secagem da água proveniente do dilúvio, tá? E aí a estrutura da Terra ela já estava toda diferente do Cambriano, quando Deus a teria criado. Então, gente, rapidamente, o rápido soterramento que os fósseis precisam para serem conservados, eles são explicados pelo dilúvio, né? O sedimento que a água traz junto com a queda de meteoros que houve, com um grande terremoto que houve, derramamento de lava, de magma. Então tudo isso trouxe sedimentos que soterraram esses animais rapidamente. Tá? O volume de água era tão grande que soterrou florestas inteiras. E aí primeiro soterrou animais que viviam no fundo do mar, depois animais que flutuavam, nadavam, né? E em seguida animais e plantas de zonas costeiras e por fim animais maiores que aparecem no topo das eras geológicas, das camadas geológicas, porque eram animais mais complexos que tentaram fugir. E isso, na visão criacionista, tenta explicar essa ordem do mais simples para o mais complexo nas camadas geológicas. Tá bom? Então, gente, o modelo criacionista propõe isso, né? A ruptura da crosta terrestre permitiu a movimentação das placas tectônicas num movimento muito mais rápido, num tempo muito mais rápido do que o proposto pelo modelo naturalista. Beleza? Então, aqui tem uma conversa que está registrada no livro de vocês, entre, né, um menino e um cientista ali. Ele tá, mas você não me explicou, né, se aqui ele fala, ó, considerando o ciclo das rochas, essas datações que se usa são confiáveis? E aí o cientista responde, o professor responde, como as rochas são recicladas e transformadas umas nas outras o tempo todo, é impossível datar elas com precisão, tá bom? Isso a gente vê na ciência hoje. A datação ela não é precisa, ok? Existem erros. Gente, isso que eu mostrei para vocês são fósseis, como os fósseis são formados e a interpretação naturalista e criacionista dos fósseis, tá bom? Para finalizar, eu gostaria que vocês dessem novamente uma revisada nesse material, olhassem lá os exercícios das páginas 40, 41, né, da 42, para vocês estudarem. Peguem esse tempo que sobrou da aula, façam um pequeno mapa mental no caderno, olhem aqui fósseis, escrevam como são formados, né, o que é iquinofóssil, a rocha onde a gente encontra os fósseis e aquilo que vocês entendem da visão naturalista e criacionista da coluna geológica, essas eras. Coloquem os nomes das eras. Por quê? Porque se vocês fizerem isso agora, isso vai ajudar muito vocês a fixar esse conteúdo. Tá bom? E a gente se vê na quinta-feira. Obrigado pela atenção de vocês e tenham todos uma ótima terça-feira e até quinta, quando a gente vai estar junto para 2 aulinhas seguidas. Tá bom, gente? Um abraço e até lá.